vamos ter uma apresentação remota. O Dr. Luiz Gustavo Modelli de Andrade, que é um professor, pesquisador do Hospital de Clínicas da Unesp, coordenador do Serviço de Transplante Renal, e vai nos palestrar com o seguinte tema: aplicação da inteligência artificial no transplante renal. Olá, eu gostaria de agradecer ao Congresso Sul de Nefrologia e à comissão organizadora para fazer essa apresentação hoje sobre a aplicação da inteligência artificial voltada para o cenário de transplante renal. Então, o que nós já temos de inteligência artificial na medicina? Nós já temos algoritmos que lêem imagens de raio-x, ressonância, eletrocardiograma, até mesmo imagens de patologia. E esses algoritmos já têm uma boa acurácia, uma boa predição. Também utilizamos já aqueles algoritmos voltados para aplicativos de celular, por exemplo, que antes eles eram baseados em regras, né? E hoje eles são baseados em machine learning, são baseados em aprendizado automatizado de informações. Esses aprendizados são recobertos através de técnicas de machine learning. E quais são as possíveis aplicações do transplante? Eu posso utilizar desde o setor de imunologia, até estes de imagem, que eu já comentei, patologia, radiologia, farmacologia, então, por exemplo, nível automatizado de imunossupressor, tacrolimus, por exemplo, utilizar esses mesmos modelos para tomada de decisão clínica, dentre outras aplicações. Então, nós usamos já modelos preditivos em transplante. Então, por exemplo, o iBox, que é um algoritmo preditivo de duração do enxerto censurado para o óbito, ele é desenvolvido com o modelo de Cox, né? E foi desenvolvido pelos franceses, com um grupo grande de pacientes, com uma validação interna e externa. Ele é capaz de prever a sobrevida do enxerto em 3, 5 e 7 anos. Utilizamos também, muito usado por nós, o KDPI, que é uma ferramenta desenvolvida por HAL, essa aqui é a publicação original, e que depois derivou ali 10 variáveis, que a gente pode ver na tela, do doador, e essas variáveis conseguem predizer, apesar de que não uma acurácia tão boa, um C-index em torno de 0,6, mas ele consegue prever a duração do enxerto baseado em informações do doador. Isso pode ser usado, por exemplo, para tomada de decisão. Esse aqui é uma evolução do iBox, né? Um algoritmo publicado pelos mesmo grupo de autores, só que na Lancet, e é o que a gente chama de Joint Model, né? Então é um modelo de Cox, que é um modelo de tempo até o evento, somado a um modelo de medidas repetidas, né? Então aquelas creatininas e proteinúrias ao longo do tempo, somadas ao modelo, não só o valor mediano, o último valor, mas toda a sua variação ao longo do tempo, modificam a predição desse enxerto, a produção de duração do enxerto, né? Então esse é um modelo talvez um pouco mais acurado, um pouco mais fidedigno, né? Que foi publicado um pouco mais recentemente. Mas é importante ressaltar que os métodos de machine learning nem sempre são melhores que os modelos tradicionais. E essa publicação, eles pegaram grandes coortes de pacientes transplantados, fizeram as etapas do machine learning, processamento de dados, dividir em treino e teste, né, que seria a validação interna, e avaliaram esses modelos de predição de Cox, que é um modelo mais tradicional, né, comparado a modelos de machine learning, árvores de decisão, por exemplo, XGBoost, né? E no fim eles concluíram que o Cox, né, que é uma análise mais simples, mais tradicional, foi muito semelhante, ou na verdade ela foi igual aos modelos de machine learning. Então é importante ressaltar que nem sempre os modelos de machine learning são melhores que os modelos que nós já temos, os modelos tradicionais. Mas ao meu entendimento, por que nós vamos usar machine learning em algumas situações, né? Então, uma delas é reduzir a dimensão do dado. Então, às vezes, nós temos lá 100, 200 preditores. Precisa reduzir o número de preditores, realizar uma seleção de preditores. E, então, o machine learning pode ser usado com vantagens, né? O que ele é melhor, por exemplo, que uma regressão logística ou um modelo tradicional de Cox, né? Quando os dados, a relação entre os preditores não é linear, né? Então, isso nitidamente, esses padrões de não linearidade, eu já vou mostrar um exemplo logo em seguida, são melhores avaliados pelos modelos de machine learning. E também quando nós vamos fazer scores preditores, nós vamos fazer recobrar alguns tipos de algoritmo, pode ser que eu precise utilizar o machine learning, né? Então, esse é um estudo que nós apresentamos no ERA, né? E aqui foi baseado numa base de dados aberta, onde a gente tinha ali a medida da filtração glomerular por clearance de inulina, portanto a medida real.
E aí nós vamos estimar a filtração glomerular com SICADEP e outras formas, o MDRD, dentre outras, né? E nós comparamos com modelos de machine learning, né? Então, modelos de machine learning apenas para 3 variáveis, creatinina, idade, gênero, né? Com 3 variáveis apenas, ele foi melhor que os modelos tradicionais, porque provavelmente existiam padrões de não linearidade. A creatinina nitidamente se correlaciona com a medida de filtração glomerular, com a estimativa, de forma não linear. Então, as métricas de regressão aqui, R ao quadrado, RMSE, foram melhores do que as métricas tradicionais. E outra questão é, por que eu preciso de um modelo preditivo, né? Se a gente já tem aqui o indivíduo transplantador, né? Então, nesse estudo, ele comparou a performance do iBox, então, que é aquele modelo de perda, de previsão de perda do enxerto, com a predição de diversos residentes e fellows, né? E o que nós vemos à esquerda é que no centro, quanto mais linear a medida ali, o modelo ele é mais calibrado. Então, o modelo iBox ele foi mais calibrado do que as predições dos fellows e dos residentes e também mais acurada, que geralmente o médico, né, ele tende a super ou subestimar a duração do enxerto. Então, usar um algoritmo preditor pode trazer mais objetividade para este cenário. Outro dado bem interessante são esses agrupamentos automatizados. A gente consegue fazer com machine learning também, né? Então aqui são dados da Austrália e Nova Zelândia, de OneData, e ele fez clusters de forma automática com machine learning, baseado em características de doador e receptor, e aí tem um modelo preditivo para cada cluster diferente, não apenas um modelo tipo iBox, mas vários, né? Ele foi validado com dados do OPTN-UNOS, né? Mostrando boa predição. Então talvez a gente tenha que clusterizar pacientes, agrupar pacientes de outras formas, machine learning pode nos ajudar nisso também. Esse à esquerda é um estudo do grupo de Fortaleza, utilizou machine learning para prever DGF, que é muito prevalente no nosso país, né? Quais variáveis estão associadas com DGF? E aqui apareceram algumas variáveis não convencionais relacionadas ao doador. Então, os modelos de machine learning foram úteis para recobrar variáveis não tradicionais, que talvez, então, com modelos simples aí de regressão logística, por exemplo, a gente não conseguiria. E à direita é um modelo do grupo da USP que mostra a previsão de função imediata do enxerto, ao contrário de DGF, né? E também um modelo de XGBoost, tipo de uma árvore de decisão, foi melhor do que o modelo tradicional de regressão logística, e isso vira ali um calculador para uma aplicação prática imediata. Outro exemplo foi durante a pandemia de Covid-19, né? A maior parte aqui, né? Talvez tenha participado desse estudo, encabeçado também por Tainá de Fortaleza, que fez aqui uma coorte de pacientes transplantados com Covid-19. E a ideia foi pegar essa coorte, foram vários estudos derivados daqui, né, e fazer um modelo preditivo, né, um modelo preditivo de risco de óbito, baseado em características clínicas, características simples da apresentação, a imunossupressão naquele momento. E aqui foi um algoritmo publicado no American Journal of Transplantation, com uma boa acurácia, né, uma curva ROC acima de 0,7, e também derivou um algoritmo preditor, mostrando que a gente pode utilizar isso para finalidade clínica, para finalidade prática. Outro dado importante, esse é o diagnóstico automatizado de biópsia, né? E esse é um exemplo aplicado em transplantes, que ele utilizou tanto aquele sistema de regras, né, baseado em expertise de especialistas, né, quanto também de machine learning. E a ideia aqui foi colocar os scores de Banff, então não é leitura de imagem aqui, tá? Mas os scores de Banff, que são padronizados, C, T, I, G, tanto os scores agudos quanto o crônico. Ele pergunta mais algumas informações, se fez C4D, se tinha DSA, e ele te dá o laudo da biópsia. Então seria um laudo semi-automatizado, né? Então quando eu recobro os scores de Banff, respondo algumas perguntas, ele pode me dar o diagnóstico automatizado. Então aqui um exemplo, né? Eu peguei um laudo recente do nosso hospital, de uma paciente que fez uma rejeição aguda mediada por células 2B, e pus ali os scores de Banff, respondi as perguntas em relação ao DSA, se foi feito C4D, e o diagnóstico automatizado foi exatamente o mesmo. O diagnóstico do paciente é uma rejeição aguda mediada por células T, Banff 2B. Então, talvez essa tecnologia possa nos ajudar, pode ser útil para nós também no nosso dia a dia aí, como nefrologistas transplantadores, né? Um outro estudo interessante é a biópsia virtual. Esse aqui é do grupo do LUP, né, da França. Ele apresentou isso no ATC. E a ideia é, muitos de nós usamos biópsia tempo zero para tomada de decisão, né? E às vezes a gente não tem um laudo rápido, né? Então aqui ele treinou um modelo preditivo com base em informações do doador para
laudar, ter uma prévia da biópsia a tempo zero, né? E mais uma vez, colocando idade, creatinina do doador, se tinha comorbidades, ele vai me dar um laudo dessa biópsia. Então isso pode ser que eu tome decisão, aceitar ou não o órgão, não sei se todos tomam decisão de aceitar ou descartar órgãos baseado em biópsia a tempo zero, mas aqui seria um exemplo de uma análise automatizada, vocês podem ver na referência ali, um aplicativozinho que roda na web, né, e você consegue tomar uma decisão clínica baseada em um modelo preditivo, baseado no machine learning. Um dos modelos que foi desenvolvido pelo nosso grupo foi a previsão do tempo de espera em lista. Sabemos que não há um tempo de prever a espera para transplante renal, né? Isso é baseado em HLA, tipagem ABO, e um modelo acurado seria útil tanto para o paciente quanto para o médico, tornando maior previsibilidade na lista, né? E nós solicitamos os dados da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, tanto os dados da Secretaria quanto do SNT estão informatizados há muito tempo, né? E aqui nós recobramos em 17 anos mais de 48 mil pacientes, 48 mil registros. Dividimos em treino e teste, como é comum fazer no Machine Learning. Os dados de treino foram utilizados como modelo de Cox, com um tipo de regularização. E todas as variáveis presentes na inclusão do paciente, idade, HLA, BDR, PRA classe 1, dentre outros, foram colocadas nesse modelo. E ele teve uma validação de 0,7, um C-index de 0,7, uma concordância moderada, o que já é um avanço em relação ao que a gente não tinha anteriormente, o que a gente não tinha um modelo preditivo que pudesse nos dar maior previsibilidade. Nós tínhamos apenas o tempo mediano, né? Então aqui a gente pode considerar que esse aplicativo, que aí tem o QR Code para a gente acessá-lo, que roda em browser de celular, ele roda em computador, pode ser considerada uma ferramenta de machine learning que pode, então, prever o tempo de espera para o transplante renal. Esse, ainda infelizmente, é um modelo que tem uma validação apenas no estado de São Paulo, né? Isso gera um aplicativo, aqui nós vemos a carinha do aplicativo, né? Você coloca a idade, tipo de sangue, você coloca o PRA, o HLA, ele te dá a probabilidade de transplante. Daqui derivou alguns insights para nós também, né? A gente sabe que o O tem uma probabilidade de transplante menor, sabemos que transplantar no interior em relação à capital, pelo menos em São Paulo, né, tem uma chance maior, sabemos que alguns HLAs têm maior ou menor probabilidade de transplante. Então veja como isso pode ser útil, né? O próximo passo agora seria escalar esse modelo para fazer um modelo nacional. A gente já tem os dados do Sistema Nacional de Transplantes que nós recobramos, nós solicitamos através de um projeto de pesquisa. Outro ponto muito útil para nós, né, será um processamento natural de linguagem, e esse é um modelo também do nosso grupo, né, que consegue pegar ali o prontuário eletrônico naquele campo evolução, que é semi-estruturado, né, então a gente pode colocar qualquer informação ali de texto, né, de número, né, e é difícil às vezes recobrar a informação daquilo de forma automatizada, né? E esse algoritmo ele é de mineração de texto. O que ele faz? Ele procura os dados que estão ali e tenta classificá-los em medicamento, diagnóstico e outras categorias. Então ele facilita uma análise automatizada de um prontuário, de um grande volume de informação, sem que eu tenha que ler prontuário por prontuário, né? Isso já foi aplicado, esse aqui é um modelo americano, né, que pegou, utilizou para alocação, né? Então ele pegou lá, eles usam muito mensagens de texto, né, entre OPOS, né, entre as organizações de procura de órgãos. E só com as informações de texto entre as OPOS, né, que ele colocava lá qual é a característica daquele órgão, né, só essa informação, sem nenhuma informação, eu diria, estruturada, isso já foi capaz de ter uma boa previsão, com uma área sobre a curva boa, de prever o tempo de perda, se aquele enxerto seria ou não seria utilizado, né? Então veja como é interessante também utilizar essas ferramentas de mineração de texto para no contexto do transplante renal, né? Indo nesse sentido, nós não temos como falar dos modelos de linguagem natural, né? Os Language Based Models, né? Então, o ChatGPT é o exemplo mais claro, mas não tem só ele, né? Então, isso aqui é uma rede neural que foi treinada com muita informação, né? E aqui esse exemplo é uma rede neural treinada especificamente com informações médicas, né? E eles colocam esse modelo aberto na internet. Então, você pode pegar, por exemplo, o código disso daqui, né? Que é um Deep Learning, né? E aplicar no seu prontuário eletrônico para extrair informações relevantes, né? Então, eu mostrei o exemplo anterior que é mineração de texto, e aqui seria um pouquinho mais avançado, seria um Language Based Model, que você pode usar, por exemplo, para estruturar a informação que está desestruturada no seu prontuário, para recuperar diagnóstico, para sumarizar informações. Veja qual o grande número de aplicações que esses modelos terão daqui para frente, né?
Nós utilizamos um processamento natural de linguagem mais simples, só com mineração de texto, aplicado às interconsultas do nosso prontuário eletrônico. A gente vai apresentar isso no Congresso Paulista, né? Mostrando que à direita nós vemos os tokens de palavras que estão associados ou menos associados a que aquela interconsulta seja ou não seja aceita pela nefrologia, né? Que a categoria era ser aceita pela nefrologia ou ser referenciada para a OBS. Né? Então, um modelo desse futuramente poderia ser aplicado, por exemplo, para uma resposta automatizada, se aquela interconsulta precisa ser respondida, ou ela pode ser, aquele paciente precisa de uma avaliação especializada, ou se ele poderia ter um acompanhamento em UBS mesmo. Né? E outros exemplos que eu acho úteis seriam análise automatizada de imagem. Né? Então, aqui é um exemplo para a gente pensar um pouquinho fora da caixa. Né? Então, é um estudo que a gente está desenvolvendo, né? Que vai ser um estudo multicêntrico, onde a gente vai pegar ali a foto do rim, como está mostrando aqui, antes do implante, tirar uma foto a mais ou menos 30 centímetros, e essa foto, as características da imagem com Deep Learning serão correlacionadas com a função imediata do enxerto, ou Delay Graft Function. Né? Então, será que existem informações nessa foto que o olho humano não é capaz de ver? Isso pode prever DGF, já que DGF é tão difícil de prever, né? Com as variáveis convencionais, os modelos não funcionam tão bem. A ideia desse estudo foi mais ou menos baseada nesse aqui, que é um estudo de transplante hepático, né, onde as fotos, né, retiradas dos órgãos dos transplantes se correlacionaram com o grau de esteatose. Né? Então, é importante para o cirurgião hepático, na hora da captação, avaliar se aquele órgão tem ou não tem esteatose. Isso inclusive, algo que pode descartar o órgão. Né? Então, ver se tem qual é o grau de esteatose, utilizando Deep Learning, já é um modelo feito por eles e pode ser utilizado, poderia virar um aplicativo para facilitar a tomada de decisão na hora da captação. Né? Eu acho que um outro exemplo que a gente não pode deixar de falar são os modelos de alocação. Será que a gente consegue usar Machine Learning para isso também? Eu acho que sim. Né? Aqui é um pouco mais complexo, né? Não tem nada ainda prático sendo usado isso aqui, né? Mas é teórico. Né? Então a gente poderia considerar, por exemplo, um score de qualidade de órgão, que a DPI é um deles, né? Um score de sobrevida, combinar os dois, né? Score de sobrevida do paciente, tá? Um score de probabilidade do transplante, um score de compatibilidade, uma semelhança do que a gente já usa, e um score de prioridade clínica. Isso tudo poderia ser combinado no modelo de machine learning para determinar a melhor alocação. Um paciente com maior probabilidade de sobrevida com o órgão que tem uma maior probabilidade de duração, considerando prioridades clínicas, considerando um pouco a compatibilidade, considerando o tempo que ele está na lista também. Então, só para terminando, né, os Language Based Models, né, um exemplo é o ChatGPT, interessante também a aplicação clínica, né, fora até do transplante. Né, aqui à esquerda nós vemos isso utilizado, um autor que publicou isso no transplante, né, que são perguntas que foram feitas por ChatGPT, e ele conclui que as informações referentes ao transplante, né, são importantes, mas que ele não retoma referências acuradas. Né? Então, aquelas referências quando a gente pede para ela fazer a semelhança do PubMed, às vezes não são acuradas, a gente sabe disso. Né? E esse estudo do JAMA, à direita, bem interessante, fez questionamentos para médicos responderem perguntas de pacientes e para o ChatGPT, e depois perguntou qual era mais acurada para o próprio paciente. Né? E a maior parte das vezes os pacientes preferiram as respostas do chatbot. Né? Disseram que são respostas com melhor qualidade, são respostas mais acuradas, para eles foram mais úteis. Né? Então, isso é interessante que esses modelos de linguagem eles respondem bem, né? E às vezes respondem eventualmente até mais, eu diria mais acurado, mas uma linguagem mais acessível, e então é uma tecnologia que a gente tem que começar a aprender a avaliar também. Né? Esse artigo eu acho bastante interessante, foi publicado aqui no Brasil, né, mostrando como esses modelos de linguagem natural, tipo o ChatGPT mesmo, podem ajudar a gente na escrita científica. Né? Então aqui eles podem nos dar um suporte, não sei se vocês já usaram para isso, né, mas eu já acabei de mostrar que ele não recupera referências acuradas, mas existem ferramentas, nesse artigo ele cita algumas, que recuperam referências bibliográficas mais rápido, talvez mais poupando o tempo nosso do que procurá-las diretamente do PubMed, como o Research Habit, que está aqui à direita. Né? O ChatGPT como um todo pode ajudar a melhorar nossa gramática, então a gente escreve em inglês e pede para ele melhorar, e pode ajudar a sumarizar o texto, fazer um abstract, fazer uma sumarização. Então veja como esses modelos de linguagem podem ser úteis para nós. Né? Então, caminhando já para o finalmente, né, eu mostro aqui que isso pode ser uma transformação no que a gente está fazendo, né? Não só com dado estruturado. Então, dado estruturado é dado de laboratório, dado de campo que já está estruturado no nosso prontuário eletrônico, medicamentos, mas trabalhar com dados não estruturados, de patologia, raio-x, campo de texto.
Então, todo esse volume de informação combinado talvez dê modelos muito mais acurados, modelos preditivos melhores. É aí que o machine learning vai atuar. Não só naquelas planilhas convencionais que a gente tem. A gente vai pegar uma planilha convencional e fazer machine learning. Não é tão bom quanto combinar esse grande volume, essa grande quantidade de informação, esse big data que a gente tem em saúde. Então, como eu vejo o futuro, né, eu vejo que hoje, nós, analisando os dados convencionais, pode haver uma vantagem, mas, em geral, o machine learning não está dando tanta vantagem em relação à regressão logística, os métodos convencionais. Quando a gente agregar mais volume de dados, né, e dados não estruturados, nós vamos ter melhores modelos de DGF, modelos melhores de biópsia, combinar esses real-world data, né, os dados de vida real que nós temos também, né, dados de registro são um exemplo de real-world data. Imagem vai ser bem interessante, né? Extração automatizada de prontuário, utilizar os Language Based Models, também aplicado ao prontuário eletrônico, né? E tudo isso não é linear, nós vemos nessa figura, né? E nós podemos utilizar essa tecnologia para problemas não convencionais. Veja, a alocação de órgãos é um exemplo disso, né? Então, gostaria bastante de agradecer a oportunidade, mais uma vez, para essa apresentação e deixar aqui essa imagem, né, que Rodrigo Hagman me passou, né, do Congresso. Aí eu pedi aqui para o Deep Dream Generator modificar essa imagem, trazer alguma coisa de inteligência artificial aplicada a transplante. À esquerda nós temos o prompt de comando que foi gerado ali, e ele modificou a imagem do Congresso, trazendo as novidades aí em relação ao que nós estamos discutindo. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Luiz Gustavo. Realmente muito impressionante aí como a tecnologia aí tem tomado uma proporção cada vez maior, nos auxiliando aí com uma ferramenta aí na medicina. O Dr. Luiz Gustavo está ainda à distância conosco, vai ficar disponível posteriormente para questionamentos. Agora, se não tiverem, eu vou fazer o primeiro questionamento, então. Tinha uma pergunta para o Dr. Carlos Gustavo, se me permitir. Nós temos algumas dificuldades ali em relação ao transplante de pâncreas e rim já há alguns anos, e uma das nossas complicações, acho que igualmente ao serviço do senhor, é em relação aos trombose do enxerto pancreático. E dessa maneira a gente colocou como rotina no nosso serviço o uso de antiagregação. Queria saber como é que é a experiência do senhor em relação a isso. Vocês têm esse hábito de fazer essa antiagregação? Se tem alguma relevância nos números de vocês em relação às tromboses ou possíveis sangramentos como complicação? Essa preocupação da trombose foi, desde o início, uma questão que se colocava no pós-operatório, e a gente teve várias etapas. Uma delas a gente fazia heparina full dose, sabe que no início do programa havia muita hemorragia, muita complicação hemorrágica. Aí foi fazendo heparina assim, subcutânea, 2 vezes ao dia, apenas com aspirina. E é o que a gente está utilizando até hoje, sabe? Não temos assim uma profilaxia mais evidente. Era mais os cuidados mesmo com drenagem, os cuidados com alongamento dos vasos para não ter retração, o controle da hemostasia no sentido do órgão captado, para que não houvesse nenhum vasinho sangrante, né? Porque isso tudo tem que ser muito bem revisto para que depois não tenha o problema da hemorragia, né? Então, foi um cuidado mais transoperatório, no sentido cirurgia, do que propriamente profilaxia. Porque a gente viu que se usasse muita heparina contínua, a gente tinha mais complicação hemorrágica, né? Então, hoje é mais um cuidado mesmo do ponto de vista do campo operatório, né? Mas daí usamos a heparina dessa forma, profilática. Tá certo, muito obrigado. E tem um questionamento para fazer também para a doutora Carolina. Em relação ao poliomavírus, né? Vocês costumam fazer no serviço, além da redução da imunossupressão, instituir o inibidor da mTOR com mais frequência, alguns casos selecionados? Costumam biopsiar com mais frequência, guiado pelo PCR de poliomavírus, ou não necessariamente? Então, polioma é sempre uma dificuldade, né? A gente não tem nenhum tratamento específico ainda estabelecido. A gente usa esse inibidor da mTOR e a redução do tacrolimus também, deixar um nível um pouco mais baixo, se possível em associação com a mTOR, e a gente vai seriando a carga viral por PCR urinário.
Então, a gente vê alguns pacientes que têm esse aumento do PCR, a gente acaba biopsiando, para ver se existe uma nefropatia incipiente. Às vezes, a gente tem a nefropatia, a virúria, aí começa a subir a creatinina, a gente faz uma viremia, que dá o PCR no sangue, e aí, se a viremia ela aumenta, a gente indica a biópsia. Alguns pacientes a gente usou quinolona, que foi o ciprofloxacino, né? Mas a gente não viu uma diferença significativa, sabe? Então, hoje a gente não usa assim, de praxe a quinolona. Então, a gente faz a conversão para mTOR, sempre que possível, que o paciente não tem uma proteinúria, deixa o tacrolimus mais baixo e vai seriando o PCR para polioma na urina. Subiu, faz o sérico subiu, biopsia. Agradeço o esclarecimento. E um último questionamento para o Dr. Luiz Gustavo Modelli. Confesso que fiquei bem impressionado aí com essas novidades todas. Chega a ser um pouco assustador até. Eu queria fazer uma pergunta em relação ao aplicativo que o doutor comentou, sobre essa previsão do tempo de lista. Assim, esse é um aplicativo ainda em estudo, já é disponível para a gente usar de forma prática no dia a dia? Como é que está esse andamento em relação a esse estudo? Certo. Boa tarde. Eu agradeço o convite, eu vou pessoalmente agora. Então, esse aplicativo ele já está disponível, né? A gente publicou esse artigo, a gente fez esse modelo preditivo, né? A gente conseguiu publicar esse artigo na PLOS ONE, né? E fazer o aplicativo. Então, ali na apresentação eu pus o QR Code, né, mas eu posso te passar também. Então, você consegue acessar ele do browser do celular, você consegue acessar ele via plataforma de computação, né, de computador normal, de browser de navegador, né, e é possível você já colocar as variáveis ali e ele te dá a probabilidade de transplante, né. Só que assim, como ele foi feito só com os dados de São Paulo, a gente usou 17 anos dos dados da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, nos últimos 17 anos, né? Ele vai ser válido só para ali, né? Então agora a gente solicitou para a Central Nacional de Transplantes, para a SNT, os dados, e fizemos um projeto de pesquisa, tudo, e a gente conseguiu esses dados de 10 anos. Então a ideia, a gente está com os dados já, mas não fizemos o treinamento, o modelo bonitinho. Mas a ideia é fazer a mesma coisa para o Brasil todo. Talvez você selecionando o estado, né, você consiga ter ali uma previsão baseada nas características que a gente já coloca, aquelas características que a gente já coloca no momento que inscreve o paciente. Então, ele funciona, ele está funcionando, ele tem essa validação interna, né, mas ele é restrito para São Paulo, né, não dá para a gente extrapolar, infelizmente, ainda, mas eu acho que talvez aí 6 meses, 1 ano, talvez a gente consiga fazer esse modelo nacional. Tá certo, muito obrigado. Alguém mais tem algum questionamento a ser feito? Carolina, quero fazer uma pergunta. A respeito da imunossupressão de pacientes que iniciam ou não o tacrolimo após a indução com timo, né? Porque houve uma época que eu fazia timo, daí eu esperava 4, 5 dias para iniciar o tacrolimo, né? Aí veio uma outra ideia de começar mesmo antes, por causa de risco imunológico, rejeições que estão aparecendo. Como é que você faz hoje? Oi, obrigada pela pergunta. Eu ainda fico do modo antigo, porque, principalmente pelos nossos doadores. Eu acabo usando mais, eu não sei, assim, eu não faço a timoglobulina em dose única. Eu acabo usando aquele tempo para poupar o inibidor de calcineurina. E aí eu consigo deshospitalizar mais precoce. Então, eu uso ainda, começo ele lá no 5º dia, e aí eu ganho um tempo de respiro aí do inibidor de calcineurina. Então, acho que é isso. Eu agradeço aí a presença de todo mundo, da comissão organizadora. Então, a gente encerra a nossa mesa de transplantes aí. Muito obrigado.